Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindo ao nosso primeiro vídeo dessa série de vídeos que eu vou gravar falando sobre esse instrumento aqui, instrumento teclado. Vão ser vídeos para iniciantes, para as pessoas que estão começando, pessoas que acabaram de comprar um teclado, ou até mesmo você que não tenha teclado, mas que tem interesse em aprender ou conhecer como é que funciona esse instrumento. Legal? E a primeira dica que eu deixo para vocês é que, assim como qualquer outro instrumento, no início ele exige muita dedicação, muita vontade. Você precisa gostar, você precisa querer tocar, mas não somente isso, como também você precisa treinar bastante, né? Então conheço muitas pessoas nesse tempo que eu já trabalho com música, dando aula ou até mesmo tocando, pessoas que desistiram no meio, desistiram logo no começo, falou, eu não tenho capacidade, é um instrumento muito difícil, mas na realidade não é um instrumento nada difícil, nem o instrumento musical é difícil. A dificuldade mesmo que exige é a questão do seu tempo, aquele tempo que você vai disponibilizar, aquela meia hora, aquela 1 hora por dia, porque o ideal é por dia, que você vai disponibilizar para poder treinar o seu instrumento. Legal? Isso mesmo se você pretende tocar esse instrumento profissionalmente, ou mesmo se você for tocar ele como hobby, como algo gostoso, que você quer só tocar, só por gostar mesmo, mas é necessário que você, por dia, disponibilize um tempo necessário para você trabalhar esse instrumento. Legal? Então vamos lá? O meu teclado, esse meu teclado aqui, é um teclado da Yamaha, é uma das linhas mais básicas da Yamaha, então o som dele não é um som muito legal, ele tem um som médio, também a custo-benefício é um teclado bem acessível pela questão financeira, ele não é tão caro, ele é mais baratinho, mas existe uma variedade de valores, então eu consigo achar teclados aí no mercado usados, né? Mesmo usado funciona também, que em média 200 a 500 reais, teclados de linhas mais intermediárias, há teclados que valem mais de R$1.000, né, de 1.000, e aí quanto melhor o teclado, quanto mais recurso, com certeza o valor dele vai ser maior, certo? Esse meu teclado aqui, ele começa com a teclinha Dó. Essa é a teclinha Dó dele, certo? Tem alguns outros teclados ou piano que pode começar com outras teclinhas. Ele começa aqui no Fá, ou começa no Lá, mas normalmente a maioria sempre começa no Dó e termina aqui no Dó, certo? Uma coisa importante, se você não conhece música, não conhece a escala musical, é importante a gente conhecer pelo menos a sequência dos 7 sons musicais. Eu não preciso agora de início saber ler uma partitura, mas eu preciso conhecer o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si, certo? Esses são os 7 sons musicais, porque é através disso que a gente vai tocar esse instrumento. E eles vão se repetir várias e várias vezes. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 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 E Dó. Termina no Dó aqui em cima, certo? E eu preciso conhecer essa sequência, tanto para cima quanto para baixo. E então, a primeira prática, a primeira coisa que eu gostaria que você treinasse no seu teclado, principalmente se você está começando, é justamente isso. Treine falando o nome de cada nota, independente do dedo que você vai tocar, vai na sequência, né? Você vai cantando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, olhando para as teclas para você ir localizando. Certo? Porque quando a gente for começar a tocar, a gente já vai ter que saber, coloca o dedo na tecla Fá, certo? Né? Coloca o dedo em uma tecla Dó, Lá, Ré. Então a gente vai ter que localizar, saber localizar. Aonde será que eu encontro essas teclas? Como eu memorizo? Treinando, certo? Então vamos lá.
A gente vai localizar primeiro as teclinhas brancas. A gente vai ignorar um pouquinho essas pretinhas aqui de cima, certo? Porque aqui ela depende de um outro conceito básico musical, né? Aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o que é um sustenido, o que é um bemol, que são acidentes que acontecem no meio da música. Eles modificam a altura da minha nota natural. Então eu tenho um dó, e aí se eu coloco um sustenido ele altera para cima, se eu coloco um bemol ele altera para baixo, e aí minha mão, as teclinhas, elas vão começar a subir e eu vou começar a utilizar essas teclinhas pretas do meu teclado, certo? E então, para a gente também no começo ajudar a localizar e memorizar aonde fica, qual teclinha, qual região, né? Aqui em cima, se você notar, existe um padrão fixo. Eu tenho duas pretas, três pretas, duas pretas, três pretas, duas, três, três, certo? Se você não tiver um teclado, mas você conseguir baixar um aplicativo de teclado, você vai ver que o padrão vai ser sempre o mesmo. Vai dar para você tocar algumas melodias, algumas coisinhas, vai dar para tocar o som, vai dar para você ouvir aquele som de piano, mas na realidade você não vai aprender a tocar piano nem teclado em um aplicativo, né? Porque é mais difícil. Você vai pelo menos conhecer e vai ter uma noção, uma básica noção de como funciona esse instrumento, certo? Então, se você memorizar essa sequência das pretinhas, você vai sempre localizar o dó antes dessas duas pretinhas. Ó, tá vendo? Tenho duas pretinhas, o dó fica sempre aqui. Antes, duas pretinhas, duas pretinhas, duas pretinhas, certo? Legal? Então, a gente pode conhecer um pouquinho desse instrumento, como ele funciona, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da nossa coordenação. Para tocar o teclado, esse daqui é o único instrumento que vai exigir que a gente toque ele com os nossos 10 dedos. Então, eu preciso dos 10 dedos para poder tocar esse instrumento, certo? O único dos poucos. Se eu for pensar um violão, ele não usa os 10. Se for pensar a flauta, ele não usa os 10. Né? Dependendo do instrumento que a gente toca, ele não usa. Então, poucos instrumentos utilizam os 10 dedos. E cada dedo ele tem um número que é referente a ele, né? Então toda vez que eu for passar um exercício pode existir números. Esses números referem-se aos meus dedos da minha mão. Então número 1, número 2, o número 3, número 4 e número 5, certo? Polegar 1, os dois polegar 1, indicador 2, médio 3, anelar 4 e o dedinho 5, certo? Isso é básico, porque a gente vai ter que utilizar ele principalmente no começo para trabalhar alguma coisinha mais de coordenação. Então, eu posso apoiar o dedo, meus dedos, deixar os dedos apoiados, não o pulso, tá bom? Encontre um lugar bem confortável que você consiga sentar, deixar a coluna sempre reta, isso é importante manter a postura. E a posição correta, meu braço ele não pode estar muito para cima, nem muito para baixo. Ele precisa estar aqui no meio, tá bom? Se você não tiver o teclado, você pode fazer em cima de uma mesa. Ou, se o seu teclado tiver uma capa, você pode colocar em cima, certo? Porque agora a gente não vai se concentrar nas teclas, e sim pensar nos dedos. A gente vai fazer um movimento de repetição, pensando em marcar 8 batidas com cada dedo. Então, vou começar com o polegar dedo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Indicador do 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Médio 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anelar 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dedinho 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não demora nem um minutinho, eu fiz um treinamento para aquecer meu dedo. Isso é importante principalmente no começo, mas não só no começo. Sempre, todo dia, a gente precisa alongar e aquecer os nossos dedos. Legal? Então é muito importante. Aí eu vou descer aqui para a tecla, né, do meu teclado.
e eu vou posicionar os 2 polegares, eu vou posicionar ele mais aberto. Esse polegar ele vai ficar aqui, ó, neste dó, e este polegar vai ficar aqui, ó, neste dó, tá? Se você notar e observar, os 2 polegares estão no dó. O polegar da mão direita, ele vai subir, a altura, a escala, ela vai subir. Dó, ré, mi, fá, sol, ela sobe. E o da mão esquerda, ela desce. Dó, si, lá, sol, fá, tá? Então, a gente vai ter esse movimento que ele é ao contrário, né? A gente vai ter um subindo e o outro descendo. A gente fala que é um movimento ao contrário. A gente não vai tocar as mesmas notas, mas o importante é a articulação do dedo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então eu toquei 8 vezes cada, fui até, comecei no dedo 1, passei 2, 3, 4, 5, depois voltei 4, 3, 2 e terminei no 1 de novo. Então é um exercício básico para a gente começar, né, a estudar. Se você tiver num tablet, se você sentir dificuldade, faz só com a mão direita, depois só com a mão esquerda, mas o ideal é fazer com as duas. No tablet provavelmente não vai dar, então você faz só com uma mão, faz só com a outra, justamente com o celular. Mas isso vai te ajudar, legal? Então essa foi a nossa primeira aula. Tchau, tchau, galera!